Todos os dias eu recebo comentários aqui no canal de pessoas tentando tratar a ansiedade de forma natural. Eu ainda vou fazer um vídeo falando do porquê que não faz tanto sentido a gente ficar pensando somente em coisas naturais, mas para responder essas pessoas, nesse vídeo eu vou explicar as únicas formas realmente comprovadas de tratar a ansiedade sem utilização de medicamentos. Antes de qualquer coisa, é essencial a gente entender o que é um transtorno de ansiedade e quando que de fato a ansiedade se torna um problema. A ansiedade é uma resposta normal do nosso corpo frente a situações estressantes ou ameaçadoras. Acredita-se que a ansiedade é uma emoção que está relacionada com uma sensação ou um processo evolutivo chamado de resposta de luta ou fuga, que, entre outras palavras, é uma resposta ou um reflexo automático que o nosso corpo desempenha quando a gente entra em uma situação perigosa. Enquanto pode ser muito normal a gente ter essa resposta de luta ou fuga quando a gente está, por exemplo, sofrendo um acidente ou a gente precisa correr de algum tipo de predador, seja, por exemplo, um assaltante ou coisa do tipo, ter essas respostas de forma espontânea pode caracterizar um transtorno ansioso. Essencialmente, o nosso cérebro evoluiu para a gente conseguir detectar com bastante facilidade situações perigosas, porque isso meio que aumenta as nossas chances de sobrevivência. A gente até tem uma área no nosso cérebro específica para detectar ameaças, que é a amígdala. Quando se tem a presença de qualquer sinal ameaçador no nosso ambiente, a amígdala dispara, criando uma resposta orquestrada que vai garantir a nossa sobrevivência através da atividade da resposta de luta ou fuga. Ou seja, a amígdala literalmente é uma sentinela que vai sempre avisar quando a gente estiver em perigo e orquestrar o nosso corpo para fazer com que a gente consiga lidar com aquela situação estressante. Só que, aparentemente, em pessoas ansiosas, a amígdala não funciona da forma como deveria, fazendo com que a gente perceba situações perigosas quando na verdade elas de fato não são. Eu tenho transtorno de pânico, então eu meio que posso falar com propriedade. É muito comum a gente que tem transtorno ansioso começar a se preocupar demais com situações que às vezes nem deveriam ser tão preocupantes assim. Ou também começar a sentir sensações diferentes do nosso corpo e interpretar que a gente está morrendo por conta disso. Isso está diretamente relacionado com a hiperatividade da amígdala, que começa a processar os sinais identificando de forma incorreta quando a gente de fato está em perigo e gerando toda a resposta de luta ou fuga que pode gerar os sintomas que são desagradáveis. É muito importante a gente entender que existem graus variados de transtornos ansiosos e de sensações de sintomas ansiosos. Existem pessoas que vão ter graus elevados de sintomas ansiosos, necessitando da utilização de medicamentos psiquiátricos, tanto os antidepressivos como também os ansiolíticos. E existem pessoas que vão ter um certo grau de ansiedade, mas que isso não necessariamente vai precisar ser corrigido através da utilização de medicamentos. Em casos mais leves, geralmente recomenda-se a combinação de mudanças nos hábitos de vida com a utilização de psicoterapia. E é justamente sobre essas mudanças nos hábitos de vida que eu vou falar nesse vídeo aqui. Uma das principais formas naturais de se melhorar a ansiedade é através da prática regular de exercícios físicos. Seja com exercícios aeróbicos como a corrida ou a natação, bem como os exercícios de resistência como a musculação, existem boas evidências apontando uma boa capacidade de melhorar sintomas ansiosos através da prática de atividade física. A gente, contudo, ainda não sabe a magnitude do efeito de se prescrever ativamente a atividade física em pessoas ansiosas. Ou seja, a gente ainda não sabe se a corrida ou o exercício físico específico tem a capacidade de, por si só, melhorar os sintomas ansiosos, mas a gente sabe que a prática de atividade física pode potencializar os efeitos benéficos da psicoterapia em pessoas ansiosas. O que eu quero dizer é que até o presente momento a gente sabe que faz sentido prescrever a psicoterapia juntamente com a prática de atividade física em casos de pacientes com transtornos leves e graves. De fato, existe um conceito muito interessante para explicar como que a atividade consegue melhorar os sintomas ansiosos, que é chamado de sensibilidade ansiogênica. A sensibilidade ansiogênica refere-se à tendência de uma pessoa a interpretar sensações corporais associadas à ansiedade, como palpitação, tremor ou sudorese, como
como perigosas ou ameaçadoras. Essa sensibilidade é mais ou menos a tendência que a gente que tem transtorno de pânico tem de entender que se o meu coração está acelerando, significa que eu estou morrendo. O aumento dessa sensibilidade ansiogênica está positivamente correlacionado com o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos como o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. De forma interessante, a atividade física pode influenciar diminuindo essa sensibilidade ansiogênica em pessoas com transtornos ansiosos. Isso acontece porque a prática regular de exercícios físicos coloca a pessoa para ter que lidar com aquelas sensações físicas que são desagradáveis e que são erroneamente interpretadas como perigosas. Ou seja, quando você está fazendo exercício físico, seu coração acelera, você sente a sudorese, os tremores, mas você começa a associar isso com o fato de você estar fazendo exercício físico e não necessariamente com o fato de você estar morrendo quando você está tendo uma crise de ansiedade ou algo do tipo. Nesse sentido, a atividade física pode catalisar a ressignificação desses sintomas físicos proposta também pela psicoterapia, como a psicoterapia cognitivo-comportamental e a terapia de aceitação e compromisso. Essas duas psicoterapias têm como enfoque no tratamento dos sintomas ansiosos modificar o processo de catastrofização dos pensamentos. Eu sei, é um nomezão. É basicamente o seguinte, a gente que tem ansiedade tem uma facilidade muito grande em gerar pensamentos catastróficos sobre a nossa vida ou sobre o nosso corpo. Então, se a gente começa a sentir o nosso coração batendo rápido, automaticamente a gente começa a pensar que a gente tá morrendo. Quando, na verdade, provavelmente a gente só tá se exercitando ou, enfim, tendo um cansaço normal da vida. A psicoterapia tem como objetivo diminuir esse processo de criação de catástrofe no nosso cérebro, fazendo com que a gente ressignifique essas sensações corporais. Ou seja, é basicamente uma terapia para a gente conseguir entender que se sentir daquela forma está tudo bem e não significa que a gente está morrendo. E de forma interessante, o exercício físico pode potencializar o efeito da psicoterapia nessa melhoria de ressignificação. Agora, um outro ponto fundamental para melhorar a ansiedade sem a utilização de medicamentos é melhorando a qualidade do sono. Para muitos pode parecer trivial, mas uma boa qualidade do sono consegue melhorar e muito a ansiedade em pessoas que têm transtornos ansiosos e também consegue diminuir os riscos de desenvolvimento desses transtornos. Existem várias explicações fisiológicas e psicológicas do porquê um sono de qualidade tem efeito protetor sobre a ansiedade. Um ponto interessante é que o sono de qualidade consegue melhorar a capacidade do nosso cérebro de promover a regulação emocional. Através de mecanismos complexos, o sono de qualidade consegue diminuir a capacidade da amígdala de se tornar hiperreativa, diminuindo, portanto, as chances de uma pessoa ansiosa começar a ter aquele processo de catastrofização e aquele processo de sintomas ansiosos. Além disso, uma boa noite de sono consegue reduzir consideravelmente os níveis de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse que, porventura, está elevado no sangue de pacientes que têm transtornos ansiosos. Por isso, para você melhorar a sua ansiedade, um ponto fundamental é você reajustar a qualidade do seu sono, através das técnicas de higiene do sono, por exemplo. Eu ainda vou fazer um vídeo específico explicando como que funcionam essas técnicas de higiene do sono, mas de forma bastante simplificada, a ideia é criar um ambiente que seja propício para o seu cérebro entender que está na hora de dormir, como por exemplo a diminuição da luz, a diminuição da exposição de luz pelo menos 1 hora antes de dormir, a diminuição dos sons que você vai processar naquele momento pelo menos 1 hora antes de dormir e coisas parecidas. Além disso, também é importante manter uma rotina de horário para dormir e horário para acordar, porque isso vai garantir com que o seu corpo se adapte e consiga entender que aquele momento é o momento de dormir. Se você criar um combo de mudança comportamental, colocando o exercício físico na sua vida e melhorando a qualidade do sono juntamente com a psicoterapia, com certeza você pode melhorar e muito os seus sintomas ansiosos sem necessariamente utilizar medicamentos. É óbvio que eu preciso deixar claro aqui que isso não significa que você nunca vai precisar utilizar medicamento, porque isso vai depender da sua consulta com seu psiquiatra para ele entender qual é o grau de severidade do seu caso. Bem, se você gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com seu amigo que precisa saber mais sobre esse assunto. E se você quiser entender melhor sobre a neurociência dos transtornos psiquiátricos, eu recomendo você conhecer o meu curso, que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!